Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu quero convidar você a ir pegando a sua palavra. Depois desse momento de oração, nós vamos ouvir a palavra, vamos experimentar a força da palavra e depois nós vamos continuar a orar. Aí nós vamos orar em cima da palavra, orar em cima daquilo que é o direcionamento de Deus para a nossa vida hoje. Então, acompanhe conosco, né? Nós vamos ficar até às 10 horas. É um tempo que você deve dedicar mesmo. Fique conosco até o final. Tem muita coisa boa ainda que Deus tem preparado para nós. Pegue a sua Bíblia, se você pode agora, e abra no Evangelho de São João, capítulo 20. Escreve aí. Evangelho de São João, capítulo 20. Que o Senhor possa abrir sim a porta de emprego. Toma posse, viu? Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do verso 1. Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Pegue a sua Bíblia, né? Para acompanhar conosco esse momento da palavra, esse momento de ouvir, né, o que Deus tem para nós nessa noite, através desse Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1. Então, a temática desse grupo, dessa noite, o tema é justamente testemunhas do ressuscitado. O que é ser testemunha do ressuscitado? Como ser testemunha de Jesus? Como ser testemunha do ressuscitado? À luz da palavra de Deus, tem uma personagem bíblica que eu queria trabalhar com vocês nessa noite, nesse texto. Justamente que é um personagem intrigante, porque conforme eu ia preparando essa mensagem para vocês nessa noite, eu percebi o quanto que ela se identifica muito com aquilo que a gente vive, com os estágios de fé que nós passamos e o quanto que nós podemos aprender com ela. É Maria Madalena. Sim, Maria Madalena é o personagem que eu queria trazer para reflexão, para a gente entender esse capítulo 20, né? O que aconteceu e como que Maria Madalena assumiu que ela deveria ser testemunha de Jesus. Porque eu e você somos chamados a ser testemunhas de Jesus e viver esse testemunho é o que o mundo está precisando. Eu acredito, Aline, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1. João 20, versículo 1. O mundo está precisando de testemunhas. Todos nós que somos batizados, nós somos chamados a ser testemunha de Jesus. Mas o que é ser testemunha de Jesus? E por que o mundo está tão necessitado de testemunhas? A gente sabe o quanto que precisa se levantar homens e mulheres que tenham coragem de serem testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto no verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Muito bem. Então, vamos lá. Maria Madalena, que não é a mulher adúltera, Maria Madalena é o personagem bíblico que Jesus expulsou os 7 demônios. Maria Madalena passou por uma libertação profunda de Jesus. Maria Madalena tinha os demônios que atormentavam a vida dela. E Maria Madalena faz uma experiência de libertação e ela passa a ser uma mulher que acompanhava Jesus. Ela era, além dos discípulos, algumas mulheres acompanhavam Jesus nas missões. Quando Jesus ia pregar numa cidade, na outra, algumas mulheres acompanhavam. E Maria Madalena era uma dessas mulheres. Provavelmente Maria Madalena era uma pessoa que tinha uma certa posse financeira, porque essas mulheres acompanhavam também para poder prover materialmente aquilo que os discípulos necessitavam. Então Maria Madalena é esse personagem que também esteve aos pés da cruz. Quando Jesus foi crucificado, Maria Madalena estava lá, junto com Maria, mãe de Jesus, ela estava lá no momento da crucificação. E Jesus então
passa pela morte e ela inquieta, Maria Madalena inquieta, tanto é que ela já ali de madrugada, quando ainda estava escuro, ela vai ao sepulcro, ela tem atitude. Só que, preste bem atenção, Maria Madalena tinha uma fé ainda, que era uma fé apenas de sinais. Maria Madalena não tinha ainda a dimensão de que ela precisava ser testemunha de Jesus. Olha que interessante, acontece muitas vezes isso conosco. Você vai a um momento de oração, você vai a um grupo de oração, você vai à igreja e você recebe uma cura. E quantas pessoas, né, são atraídas a seguir Jesus a partir de uma cura? Então, normalmente, o primeiro passo que nós damos, né, quando a gente recebe, a gente quer seguir Jesus. Mas ainda nós não queremos testemunhar. Tanto é que tem muita gente que recebe graças, mas não querem testemunhar Jesus, porque ainda estão nesse estágio. Então, Maria Madalena era uma mulher, imagina, ela passou por uma libertação profunda, 7 demônios tinham sido expulsos de Maria Madalena, então ela é uma mulher que passou a seguir Jesus. Onde Jesus estava, Maria Madalena estava. Hoje a gente vê muitas pessoas assim também, né? Que receberam uma graça e elas começam a seguir Jesus. Mas ainda não era uma fé autêntica de Maria Madalena. Ela estava ainda apenas pelo o empírico, por aquilo que ela via, pelos sinais. E olha que interessante, né? Quantas pessoas seguem a Jesus apenas pelos sinais? E aí talvez a gente precisa parar e pensar até que ponto a minha fé tem que evoluir para que eu não fique apenas só com os sinais. E aí vai dizer que o versículo 2 vai dizer que a pedra fora retirada, o sepulcro estava vazio. Aí no versículo, se a gente pular um pouquinho, né? Aí para o versículo 11 vai dizer assim: Maria estava junto ao sepulcro de fora chorando. Né? Porque ela, quando no começo aí, né, quando ela vai lá e vê o sepulcro, ela vai falar para os discípulos. Os discípulos vêm, conferem que Jesus não está lá e voltam. E Maria Madalena não. Maria Madalena resolve voltar para o sepulcro e ficar ali chorando. Mas olha que interessante, né? Jesus já tinha ressuscitado. Mas o primeiro passo foi a ausência. Jesus já podia chegar ali, naquele momento que Maria Madalena foi ao sepulcro, Jesus já podia aparecer glorioso ali e conversar com eles. Mas por que Jesus deixou a ausência? A primeira forma de manifestação de Jesus depois da sua, quando ele passa pela morte e ele ressuscita, foi a ausência. O vazio, o sepulcro vazio. Isso também é um grande ensinamento para nós. Porque existem momentos na nossa vida de fé que a gente vê o sepulcro vazio. É onde você acha que Deus não está com você. É quando você reza, quando você pede as coisas para Deus, quando você está falando com Deus, e você crê que Deus existe, mas a coisa não aconteceu. Veja, Jesus já estava preparando os seus discípulos, e é uma palavra que prepara cada um de nós hoje. Preste atenção. O fato, das vezes, a ausência de você não sentir, talvez, a presença de Deus, né? Tem gente que gosta de uma fé de sentir, né? Uma fé empírica, de sentir sensações, emoções, de ficar emocionada no momento de oração, de ficar emocionada com um toque de Deus. É gostoso, gente. Nossa, quando eu fico chapado de Deus é uma maravilha. É bom a gente fazer essas experiências também, que passa por toda a nossa questão sensorial, para a nossa questão emocional. Isso é gostoso. Só que não a gente não pode ficar preso a isso, porque fé não é sentimento, né? Fé não é um sentimento que a gente fica assim, eu fui aquele momento de oração e eu não senti eu não chorei, eu não passei por uma experiência que eu fiquei emocionado. Existem momentos que a gente tem que aprender essa ausência, né, desses sentimentos. Vai ter momentos que você vai olhar e não vai sentir nada. Mas o fato de você não estar sentindo nada não quer dizer que Deus não esteja contigo. E esse é o ensinamento que esse texto traz para nós, que essa situação com Maria Madalena traz para nós esse ensinamento. Não é porque você não está sentindo, não é porque você não tem, talvez, você não está tendo respostas imediatas de Deus,
que significa que Deus parou de olhar. Você pode ver que muitas pessoas abandonam o seguimento de Jesus porque estavam apenas com esse primeiro estágio de fé. Você que está acompanhando, você já recebeu uma cura física, espiritual? O que acontece quando uma pessoa é curada? Quando uma pessoa é curada, ela quer seguir Jesus. Você chega para ela e fala assim, olha, vamos seguir Jesus? Nossa, é claro, eu fui curada, eu experimentei algo diferente. Maria Madalena estava na mesma situação que muitos cristãos vivem, que é apenas essa fé da gente ver as coisas, os sinais acontecer, que é necessário. Eu não estou dizendo que a gente não deva pedir, mas eu estou dizendo que é um estágio de relacionamento com Deus. E mais importante, aprender a lidar com esse silêncio de Deus. Eu fico imaginando Maria Madalena chegando ali no sepulcro e aquele silêncio. O sepulcro vazio. Existem momentos que a gente precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus. Que não é que Ele te abandonou. Muitas pessoas deixam de seguir Jesus quando passam por esse silêncio. Alguns místicos, alguns santos vão dizer, passando por uma aridez espiritual, eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas Deus está com aquela pessoa. É isso que a gente precisa entender. O bonito é isso, que existem momentos que a gente passa pelo silêncio. O sepulcro está vazio, eu não tenho uma resposta imediata de Deus, mas eu preciso entender que Ele está comigo. Ele não vai te abandonar. O Senhor não nos abandona, em nenhum momento Ele nos abandona. Ele está conosco. E a gente está ali querendo ver as coisas. E Maria Madalena só chorava, né? O ministério de Maria Madalena era o ministério do choro. Maria Madalena chorava. E aí, por que Maria Madalena estava só chorando ali? É interessante que hoje eu preparando a pregação, eu pensei, por que Maria, mãe de Jesus, não foi, né? Lá no sepulcro. Aí a gente já vê o salto de fé, né? Maria já tinha compreendido. Maria Madalena não. Maria Madalena, por isso que ela vai lá chorar. E ela está ali chorando. Ela queria fazer um enterro de Jesus. Ela queria o corpo de Jesus. Ela vivia ainda apenas a piedade por Jesus. Apenas a piedade por Jesus. E aí diz o versículo 11 que Maria estava junto ao sepulcro de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram então, mulher, por que choras? Ela lhe diz, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Olha o drama de Maria Madalena. Ó céus, ó vida, eu não sei onde levaram o meu Jesus. E ela estava tão imersa na situação material que ela não conseguia ver o espiritual ali. Jesus estava com ela ali, havia um diálogo com Deus ali e ela ainda não tinha percebido. Veja, Jesus primeiro se revela no sepulcro vazio, na ausência. Depois ele se revela falando a uma voz, mas Maria Madalena ainda não tinha compreendido essa voz, ela não tinha ainda assimilado a voz, ela só queria chorar. Olha, gente, é tanto ensinamento nesse texto que eu preciso me policiar, porque senão a gente passa a madrugada ouvindo essa palavra. Olha, outro ensinamento que nós aprendemos com isso, né? Diante das provas, dos problemas, quando é tirado alguma coisa de nós, qual é a tendência nossa, humana? É de contemplação, de ficar ali chorando sobre aquela situação. Momentaneamente é isso que a gente vive. Ou seja, a gente fica tão envolvido com o problema, com a situação, que a gente passa a não enxergar mais nada, a gente não escuta mais nada. Deus está querendo falar conosco e Ele está falando e a gente está com os ouvidos tão fechados, o coração amargurado, tão fechado, porque a gente se envolve tanto com o problema, a gente mergulha tanto, a gente se consome tanto com o problema, que a gente não consegue ver a presença de Deus. Veja, tá vendo? Não é que Deus se afastou. Não é que Deus deixou de olhar para você ou para mim.
Mas é um momento onde Deus está ali querendo falar, mas a gente que não está ouvindo, porque nós estamos surdos, estamos cegos diante do problema. Tiraram Jesus. Maria Madalena com aquela piedade toda, cadê o meu Senhor? Cadê o meu Senhor? Cadê o meu Senhor? E aí vai dizer o texto, dizendo isso, e ela diz, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Eu estou no versículo 14 agora, gente. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus, ela não tinha reconhecido Jesus ainda. Jesus estava falando com ela, ela não estava reconhecendo Jesus. Você já passou por isso? Você já passou por isso? É o momento que a gente acha que, ai meu Deus, onde é que está Jesus? E Jesus falando conosco e a gente não ouvindo. Aí Jesus disse, mulher, por que choras? Aí você vai falar assim, poxa, mas Jesus é insensível, né? Como é que Jesus vai perguntar para ela por que ela chora? Porque Jesus já estava querendo ensinar para ela, mas você está chorando por quê? A maior graça já aconteceu, eu estou vivo. E aí, a quem procurais? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde puseste que eu irei buscar. Versículo 16, diz-lhe Jesus, Maria. Voltando-se ela, lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Veja, Maria então, Maria Madalena, ela reconhece Jesus quando Jesus pronuncia o seu nome. Maria. Qual é o seu nome? Jesus te conhece pelo nome. O nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. E quando Jesus diz para ela Maria, ela reconhece, né? Rabone. E aí, Maria, voltando-se, aí, seguindo o texto, vai dizer assim no versículo 17, Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Não me toques. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhe que subo ao meu Pai, ao vosso Pai, ao meu Deus, ao vosso Deus. Olha, Madalena ainda não tinha entendido o que é ser testemunha. Ainda ela estava nesses estágios ali. Ainda ela estava nos estágios. Ela ainda não tinha assumido que nós deveríamos ser testemunhas. E aí quando Jesus diz não me toque, eu já fico imaginando, né? Com certeza Maria Madalena já quis agarrar Jesus, né? Maria Madalena já quis chegar perto de Jesus. Não, eu quero tocar em Jesus. E Jesus diz para ela, não me toques. Não me toques. E por que Jesus diz isso? Não era insensibilidade do mestre. É ensinamento. Ensinamento para mim e para você. Tem uma frase de um santo, São Bernardo, que eu acho fantástico ele fazendo essa reflexão desse texto, que ele dizia assim, Maria, conhece-te, eu conheço-te pelo nome, aprende-te tu a conhecer-me pela fé. Olha que bonito, né? São Bernardo, quando ele fazia, ele dava uma catequese sobre esse texto, ele dizia, Maria, eu te conheço pelo nome, Jesus te conhece pelo nome, te conhece pelo nome, te conhece pelo nome, Jesus me conhece pelo nome. Só que a interpretação do santo é, Maria, aprende tu a conhecer-me pela fé. Então, por isso não me toques. Por isso não me toques. Jesus aparece externamente para Maria Madalena para que possa conduzi-la ao seu interior. O mais importante desse texto é isso. Jesus queria mostrar para Maria Madalena e está querendo mostrar para mim nessa noite e para você. O externo, Jesus aparece externamente para nos entender que Ele está dentro. Jesus está dentro de nós. Jesus está em mim, está em você. Às vezes a gente quer buscar fora, ela estava querendo buscar fora do sepulcro, ela estava querendo buscar externamente Jesus e Jesus estava dentro. Por isso volto, está vendo aquele momento da ausência? Que a gente acha que Jesus não está conosco? Porque a gente está procurando fora. E Ele está dentro. Jesus está dentro de nós, Ele está conosco, Ele faz parte. Há um Deus escondido em nossa casa, vai dizer o profeta Isaías.
Há um Deus, há um Espírito Santo de Deus que habita, que está em mim, que está em você. É o Espírito Santo que flui, que está em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. O não me toques era um ensinamento profundo de Jesus para nós nessa noite. Eu repito a frase de São Bernardo. Maria, conheço-te pelo nome. Aprende tu a conhecer-me pela fé. Aprende tu a conhecer pela fé. Você está passando por dificuldade? Você está passando por provas? Pare de buscar Jesus fora, no externo. Mas busque internamente esse Cristo que está contigo, que ressuscitou, que está vivo, que está em mim, que está em você. Veja que para ser testemunha de Jesus está todo um processo aí envolvido. A gente é atraído pelos milagres, pelos sinais. Aí Jesus começa a nos ensinar, mas eu quero o teu coração, mas eu quero que você aprenda que eu estou no teu interior, que mesmo nos momentos de vazio. E isso tudo para que a gente viva uma autêntica ressurreição. E o que é uma autêntica ressurreição? Veja, para que a gente seja testemunha, a gente passa por esse processo. Maria Madalena foi passando por esse processo. E ali eu via que Jesus estava fazendo um processo de ensinamento, de catequese, de cura, de libertação também na vida de Maria Madalena. Mas eu queria, já finalizando essa mensagem de hoje, eu já queria dizer assim, que a ressurreição que a gente tem que clamar não é a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro ressuscitou e morreu. Mas é viver uma ressurreição para uma nova vida, para não morrer mais da morte, do pecado. É viver uma vida tão livre com Jesus de ressurreição que nada vai nos impedir mais e nada vai fazer com que a gente deseje a vida velha novamente. Quando a gente entende que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição que eu tenho que me apropriar dela para viver uma vida nova, uma vida autêntica no Espírito, justamente para que a segunda morte, a morte eterna, não aconteça. Mas que viva do ressuscitado. Olha, gente, há 25 anos, a primeira experiência que eu tive com Jesus foi a cura. Foi a cura física do meu joelho. Assim como Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios, eu fui curado de uma enfermidade. Mas nesses anos eu fui passando por um processo tão lindo. E eu fui me apaixonando tanto por esse Jesus, que hoje, se esses sinais não acontecerem, eu posso testemunhar para vocês que eu quero ficar com ele. Independente se eu veja os sinais agora acontecer. Porque é um processo de fé que a gente passa, que a gente vai crescendo, e à luz da palavra a gente vai entendendo que não importa. Deus não é um Deus mercenário, se Ele não me der alguma coisa eu vou deixar de seguir. Maria Madalena, se não tivesse passado por isso, talvez ela nunca iria entender o que é ser testemunha do ressuscitado. Porque a gente precisa passar por esse processo de fé, de amadurecimento, de ressurreição, de entender, Jesus está comigo, Ele está comigo. Mas Ivan, me tiraram isso, me tiraram aquilo. Sempre quando as coisas são tiradas da nossa vida e a gente fica na choradeira, é porque a gente não entendeu ainda que Jesus está conosco, que está no nosso interior. Nós somos apegados às coisas da terra, nós somos apegados, não pode tirar nada nosso que a gente fica desesperado. Mas eu perdi um ente querido, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, aí eu perdi o meu emprego e a gente fica desesperado. Olha, momentaneamente a gente vai ficar triste, sim, nós somos seres humanos, mas eu não posso deixar com que isso permaneça na minha vida. Eu tenho que falar, Senhor, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha fé. Como dizia São Bernardo, aprende tu a conhecer-me pela fé, conhecer Jesus pela fé. Aí nós chegamos no último versículo, que é onde Maria Madalena entende. Jesus diz aí, né? E diz, e suba ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. Maria Madalena foi anunciar
aos discípulos. E ela chega e diz para os discípulos: eu vi o Senhor. E ela conta o que tinha acontecido. Aqui ela então se torna testemunha de Jesus. Eu e você somos chamados a ser testemunha do ressuscitado. Testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que com as palavras, mas com a vida. Porque quando a gente vive de fé, não daquilo que a gente vê, mas a gente vive de fé, a gente começa a ser testemunha do ressuscitado. Aí as pessoas olham para aquela pessoa que está enferma, que está passando por dificuldade, mas ela diz, mesmo enferma, eu sou guerreira, porque ela entendeu que se vive de fé. Que Deus nos conceda uma ressurreição profunda, verdadeira, uma mudança de vida, e que a gente viva de fé, e que a gente aprenda a viver com o ressuscitado. Seja testemunha de Jesus Cristo, seja testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil ser testemunha, mas vale a pena, é muito bom ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Não troco a vida que eu levo hoje como testemunha de Jesus pela vida que eu levava há 25 anos. Jogador de futebol, um mundo completamente diferente. Sinto saudade de muita coisa que eu passei, mas não troco a minha vida com o ressuscitado. Não troco a minha vida de ser testemunha de Jesus Cristo pela vida que eu levava. E que Deus nos dê a graça de permanecer até o fim assim. Amém? Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.